De volta com a RJ1, o Supremo Tribunal Federal estendeu a imunidade de prisão aos deputados estaduais. A Mariana Oliveira tem mais detalhes para a gente sobre essa decisão direto de Brasília. Mariana, é com você. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje por estender a imunidade de prisão dos deputados estaduais. Essa decisão foi tomada na análise de uma ação que questionava a Constituição do Rio de Janeiro. Foi uma ação apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que questionou um ponto específico, aquele que estendeu a prerrogativa que impedia a prisão para os deputados estaduais. Hoje, a Constituição Federal, ela proíbe prisão de parlamentar federal, deputado federal e senador, e estabelece que isso só pode ocorrer em caso de crime inafiançável e se houver uma situação de flagrante. Então, o Rio de Janeiro fez o quê? Estendeu essa possibilidade aos deputados estaduais. Isso foi questionado aqui no Supremo. Em 2017, 5 ministros votaram contra a possibilidade de a Assembleia reverter o entendimento. E 4 consideraram que a Assembleia poderia sim reverter esse entendimento. Hoje o julgamento foi finalizado. Ficou, então, em 6-5 para dizer que as Assembleias podem sim rever o entendimento e que os deputados estaduais só podem ser presos em caso de flagrante e se houver crime inafiançável. A situação dos deputados estaduais hoje presos, que não foram presos em flagrante, pode ser alterada com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mariana Gross. Obrigada, Mariana Oliveira. A gente conversa ao vivo, então, com Pedro Figueiredo, direto da Alerj. É importante saber, né, mais informações sobre os deputados estaduais presos aqui no estado. O que pode acontecer com eles? Pedro, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, a Procuradoria da Alerj ainda vai analisar esse caso assim que sair o acórdão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas eu conversei aqui nos bastidores e a compreensão é de que isso não deve afetar os 5 deputados estaduais presos. Eu vou explicar por quê. Porque a prisão desses deputados aconteceu antes do início do mandato. Na verdade, eles estavam no mandato passado. Isso poderia ter validade durante o mandato passado para revogar a prisão deles. Como isso aconteceu depois, né, na verdade, antes de tomar posse, depois das eleições, antes da posse, isso não teria efeito num primeiro momento. A gente lembra que 5 deputados estaduais estão presos, são eles Luiz Martins, do PDT, André Correia, do Democratas, Chiquinho da Mangueira, do PSC, que está em prisão domiciliar, Marcos Vinícius Nescau, do PTB e Marcos Abraão, do Avante. A gente lembra também que eles chegaram a ser empossados na cadeia, e no caso de Chiquinho da Mangueira, em casa, por deputados da mesa diretora aqui da Alerj, mas que uma liminar da Justiça aqui do Rio de Janeiro suspendeu essa posse. Então, nesse momento, nem empossados esses deputados estão. A Procuradoria da Alerj vai analisar o caso, mas, num primeiro momento, essa decisão do STF não impacta nos parlamentares presos aqui do Rio de Janeiro, até porque, nesse momento, nem parlamentares eles são. Eles continuam sendo deputados eleitos, já que a liminar suspendeu a posse. Mariana. Obrigada, Pedro. É uma decisão recente do STF, né? Então, os verbos ainda estão assim, teria, poderia, nesse primeiro momento não impacta. Impacta ou não impacta, Edmilson? Tem como a gente saber já assim precisamente? Mariana, eu fui ouvir Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é um deputado que conhece muito profundamente o regimento interno da Assembleia Legislativa. E isso é muito importante neste momento. Então, um primeiro ponto a decisão será tomada por todos os deputados, pela Assembleia Legislativa. Então tem uma votação, soltura ou não. Já vimos isso em 2017. Lembra? Tivemos lá uma votação, soltura ou não. Mas não é só isso, não é só uma votação que vai decidir. Tem um entendimento também jurídico, uma interpretação jurídica. Tomaram posse, mas o Tribunal de Justiça não permitiu. Tem um recurso neste momento da Assembleia Legislativa. Então, tudo isso ainda precisa ser analisado. Vamos ver qual será a interpretação. Vamos esperar a decisão da Justiça ou não precisamos mais esperar? Depois dessa decisão, agora já está valendo tudo. Vamos aqui nos reunir e tomar a decisão. Veja que ainda há muita água para passar debaixo dessa ponte lá na Alerj. E a gente tem muito assunto ainda para conversar.